Vamos iniciar a palavra de Deus. Convido que a igreja se coloque de pé em reverência a Deus e abre a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Fica antes de Daniel. Fica depois de Jeremias, o livro de Ezequiel. Capítulo 37. E o versículo 11. Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor Deus. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são a toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Oremos. Pai nosso grandioso Deus e justo Deus, estamos na Tua presença, te agradecendo por esta noite, por este culto. Obrigado por esta mensagem que o Senhor hoje colocou no meu coração, Senhor. Se a mim fosse dada a oportunidade, o Senhor me concedeu. Neste momento te pedimos entendimento, sabedoria para a interpretação espiritual da Tua palavra, Senhor. Segura a minha boca, a minha língua. Não deixa falar aquilo, Senhor Deus, que não é do Teu agrado. Mas me usa tão somente para falar a Tua palavra, a Tua verdade, para edificar, Senhor Deus, toda a Tua igreja. Que nesta noite, assim te digo, que seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo conduza a mensagem. Eu não sei de nada, mas Tu sabes de tudo. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quem diz amém? Tomem seus assentos, meus amados queridos. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. A gente leu aqui no texto, fala sobre a visão de um vale de ossos secos. A gente analisou que no versículo 11 ao 12 é o Senhor Deus falando para Ezequiel a condição do povo de Israel, como o povo se encontrava em decadência, em morte espiritual. O povo estava longe e afastado dos caminhos do Senhor Deus. Ezequiel, junto com seu povo, ele era exilado, e todo o povo de Israel estava preso, exilado pelo domínio babilônico. Quando se menciona Babilônia, nós analisamos na Bíblia que a Babilônia significa o mundo do pecado, onde o povo adorava e ainda continua adorando a deuses estranhos, continua fazendo coisas que agradam a carne e o seu bel prazer. E o Senhor Deus, Ele convocou Ezequiel e deu-lhe uma visão para Ezequiel, para falar o que o povo estava falando por conta da situação que aquele povo se encontrava. Então a gente observa que o povo de Israel, mesmo sendo o povo escolhido por Deus, era um dos povos que mais pecavam, era o povo que mais erravam. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus sempre alcançava, sempre o resgatava eles da garra do inimigo.
Eu não posso chegar aqui no altar e dizer: você errou, Deus vai te perdoar. Você está em falta, mas não se preocupa, Deus te perdoa. Eu posso estar passando uma mensagem totalmente errada. Eu posso estar até estimulando a você errar mais. Mas Deus, Ele me ensina: vai e não peques mais, não erre. Mas se você errar, por misericórdia eu te perdoarei. E se você se humilhar perante mim, se não se humilhar, não vai ter perdão. Se não se humilhar, não vai ter reconciliação. Mesmo a igreja sendo o povo escolhido de Deus, nós erramos. Por que erramos? Porque eu e você é falho. Mas nós não podemos usar dessa natureza maligna para continuar errando e frequentar uma igreja como se tudo fosse normal. Porque dizem: eu estou bem, não aconteceu nada. É verdade, Deus te perdoou, mas a consequência, ela virá. Não importa quanto tempo, mas o que você plantou, o que eu plantei, um dia você e eu vai ter que colher. Deus até te perdoa. Era um povo que, quando chegava o momento da dificuldade, o povo de Israel já se apartava de Deus. Isso nos retrata a nossa vida atual. Qualquer dificuldade, tem crente que por qualquer coisa já quer deixar o barco, ele pula, ele vai para a água e morre espiritualmente. O povo de Israel era dessa índole, dessa conduta. Eles erravam, eles seguiam a outros deuses, eles adoravam a deuses pagãos, e aquele povo que tinha má influência conseguia colocar um peso sobre Israel, mesmo Israel sendo o povo escolhido. E Deus estava dizendo a Ezequiel, na visão que Deus estava mostrando para Ezequiel, que o povo estava falando: nós estamos falidos, nós estamos fracassados, nós não temos mais nenhuma esperança para nada, nós estamos mortos. E era verdade, o povo estava morto espiritualmente. O povo precisava era de vida, o povo precisava era de ânimo, o povo precisava era de Deus. Deus fazia uma aliança e Deus não quebra a sua aliança. Mas o povo de Israel sempre dizia: nós juramos, nós faremos votos para não te deixar, nós te obedeceremos assim, assim, assim. E quando passava um tempo, a gente viu o povo de Israel se corrompendo novamente. Quando eles iam para as guerras, Deus já não estava mais com eles. Quando eles iam enfrentar o inimigo, Deus se retirava e Deus permitia que o inimigo colocasse um jugo sobre Israel, sobre o seu próprio povo, para que o povo reconhecesse que eles que tinham quebrado a aliança, que eles é que tinham se apartado do único Deus. E tem gente hoje assim, ela vê milagre, ela é até alvo de milagre de Deus, mas quando menos se espera, se afasta de Deus. O povo de Israel que fazia isso. O povo via que Deus fazia milagre, e Deus operava, mas quando era daqui a pouco, esse mesmo povo que dizia: não te deixaremos, nós não vamos te abandonar, Senhor, nós vamos permanecer na tua presença, era o mesmo povo que abandonava os caminhos do Senhor Jesus. E Deus, sempre usando com a sua misericórdia, estendendo as mãos para livrar aquele povo das garras do seu inimigo. E no versículo 1, essa visão começa assim. Olha o que Ezequiel disse: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos,
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento Deus dá uma visão a Ezequiel, mas a visão que Ezequiel recebe não era uma visão do paraíso, foi isso? Não. Ezequiel viu os anjos de Deus subindo e descendo? Não. Ezequiel viu a nova Jerusalém adornada? Não. Ezequiel estava diante de um cenário totalmente tenebroso. Tem momentos que Deus vai pegar na nossa mão e vai nos levar para um cenário que eu e você não está acostumado a ver. Tem gente que vem para a igreja, mas acostumado que Deus fala o que Ele quer. Mas Deus muitas vezes não vai falar como você quer. Deus vai falar o que Ele precisa falar para você. E tem muitos momentos que eu e você quer ver coisas boas, que Deus nos mostre coisas boas. Mas não é o que você quer ver, é o que Deus quer mostrar para você. Então entenda que eu e você está na submissão de Deus. Claro que Ezequiel queria ver uma visão boa, bela, maravilhosa, do povo alegre, o povo restaurado, feliz, mas não foi essa a visão. E vai chegar momentos que Deus vai te dar visões de arrepiar, de você dizer: sangue de Cristo tem poder. Mas a visão que Ele vai te dar pode até ser tenebrosa, mas na visão que Ele te der, Ele está dizendo: vai ter também a restauração. Não vai ficar do jeito que você viu. Muitas vezes Deus mostra a nossa família em decadência espiritual. Você queria ver isso? Não. Muitas vezes você vai ver ministérios em decadência espiritual. Você queria ver isso? Eu não queria, mas tem. Deus vai mostrar. Por quê? Porque Deus é Deus de visão. Se você orar pedindo a Deus visão, Ele vai te dar visão espiritual. Eu e você vai ver coisas além do que você está acostumado a ver. Ezequiel viu uma cena muito tenebrosa, uma cena terrível, de arrepiar. Aí Deus pega Ezequiel: vem cá, Ezequiel, eu vou dar um passeio contigo. Tem momentos que nem todos os passeios que Deus vai dar contigo vai ser agradável. Não vai ser agradável. Vai ser um lugar de dor, vai ser um lugar de tormenta, vai ser um lugar de aperto, para você ver como é que está a situação do povo que desobedece a palavra de Deus. E o povo estava julgado, viu? Sob o jugo do império da Babilônia. No meio do pecado, se corromperam no meio daquele povo pagão. Aí Ezequiel agora está no meio de um vale, mas o vale estava cheio de ossos secos. Ele faz questão de dizer: sequíssimos. Ele está dizendo: aqui não tem vida. Tudo isso aqui é morte. Tudo isso aqui é tragédia. Não existe vida. Aquilo ali era um caos, irmãos. E Ezequiel estava no meio daquele vale de ossos sequíssimos. Diante de Ezequiel, aquilo não tem jeito. Diante dos nossos olhos materiais, físicos, a gente vê a situação e diz: não tem jeito. Você que diz que é um crente de 10 anos, muitas vezes perde até a fé. Senhor, não tem mais jeito. Você devia dizer: tem jeito. Porque Deus está aqui para dar jeito. Seja em osso seco, seja em qualquer coisa que seja, Deus está aqui para dar jeito.
Só que Ele não vai pegar o teu pecado, o teu erro e vai dizer: ai bichinho, fofinho, eu te adoro. Não! Ele antes vai dizer: você errou, mas a minha misericórdia vai te alcançar porque eu te amo. Mas eu não gostei do jeito que você fez. É assim. Eu não gostei do jeito que você me deixou, mas pela misericórdia, por amor que eu tenho contigo, eu te perdoarei. Tu queres? Quero, Senhor, amém. Deus vai te restaurar. Estava no vale, cheio de osso. Aí agora vem uma pergunta divina. Tem momentos que Deus vai fazer pergunta para você. Está preparado para ouvir a pergunta de Deus? Está preparado? Se tiver, Ele vai fazer. Aí Ele disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos sequíssimos? Aí Ezequiel, eu imagino, ele coçou a cabeça, ele olhou aquela multidão de ossos, aquele vale tenebroso, imagino eu, escuro, uma conjectura aqui. E ele diz com toda a sua sinceridade: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Tem momentos que Deus vai fazer essas perguntas para mim e para você. Pode alguém que está morto viver? Pode. Deus pode fazer isso. As pessoas de fora dizem: isso aqui não tem mais jeito, mas Deus diz: tem jeito. Alguém disse: a tua família já está destruída. Olha a situação. Olha como está a destruição, como está o caos dentro da tua casa. Não tem mais jeito, já está há 10 anos desse mesmo jeito. Mas eu te digo uma palavra profética dentro da palavra: tem jeito. Você ou eu só está pagando 10 anos de sofrimento porque você errou muito já. Está pagando todos os processos. Eu ouvi alguém dizendo em um vídeo, dizendo assim: quando você é jovem, você aguenta comer muita coisa, e o corpo vai aguentando. Mas quando você chegar a certa idade, o corpo não vai aguentar mais, filho. Você não vai nem conseguir ficar de pé. As doenças, as dores vão tomar conta. Porque ele plantou, está colhendo. Mesma coisa é o pecado de Israel. O povo pecou muito, vai ficar preso por muito tempo. Mas vai chegar um tempo que Deus irá restaurar esse povo que está em decadência espiritual. Por isso que tem muitos que não entendem os mistérios de Deus e diz: não tem mais jeito. Isso é a tua visão, isso é a visão do mundo lá fora. Mas para quem está aqui dentro, que é crente, que confia em Deus, nós vamos perseverar dizendo: tem jeito para Deus. Não importa o tempo que alguém está passando por essa decadência. Se ele está passando por tudo isso, é porque Deus conhece o coração do homem. Porque se Deus tirasse rapidinho, ele rapidinho iria se corromper. Por isso que Deus tem uma balança, um peso para cada tipo de pessoa. Podes esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel disse: Senhor, posso falar a verdade? Fale, meu filho. Tu sabes. Eu não sei, mas tu sabes. Ô minha filha, eu posso sair dessa? Quem sabe é Deus. Ô meu querido, eu posso sair dessa? Quem sabe é o Senhor. Você quer? Se você quer, Ele quer. Quer ser curado? Alguém diz: quer, então seja curado em nome de Jesus. Quer ser liberto? Aí Jesus diz: eu quero libertar, então seja liberto em nome de Jesus. Só basta você querer se humilhar. Aí o milagre de Deus do alto céu desce para a tua vida, para a nossa vida, para quem está em decadência espiritual, para quem já está morto espiritualmente falando. Ó, versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu Jesus, eu já vi alguém profetizar para outra pessoa, mas profetizar para osso. Quem está vendo essa mensagem, vai ouvir essa mensagem e vai dizer: esse povo que é crente é louco.
Porque os mistérios de Deus ninguém entende a não ser que Ele revele. Veja o mistério, veja o nível, o grau. Quando você faz algo na tua casa espiritual, até teu marido que não é crente, ou tua mulher que não é crente, com um vizinho, começa a zombar de você. Olha aí, para aí, esses crentes, olha tudo do beleléu. O que ele está fazendo? Ele está profetizando a vida, a cura, a restauração. Ele está profetizando coisas boas na família dele, enquanto outros murmuram e não entendem nada. Quer um conselho prático, irmãos? Com as coisas de Deus, não mexa. Com as coisas de Deus, se você não entende, fique calado, fique na sua, porque você pode se prejudicar com isso. Saiu aqui a mensagem, não julgue as pessoas, deixa elas. O nosso dever aqui é ensinar a mensagem de Deus. Se a pessoa quer ouvir e guardar, amém. Se não quiser, amém também. Você que faz, eu faço. Ou você faz a sua escolha, se você quer o certo ou quer o errado. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Vou parar aqui, diga assim: profetizei. Aleluia. Segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Aleluia. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Glória a Deus. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Deus agora deu autoridade a Ezequiel para autorizar sobre os ossos. Era muitíssimos ossos sequíssimos naquele vale. E ele recebeu a palavra de Deus dizendo: ouvi a palavra de Deus. Primeira coisa que a igreja precisa é ouvir a palavra de Deus, porque tem muita gente em morte espiritual dentro de uma congregação, dentro de várias famílias e em todos os lugares. O que se precisa fazer é falar sobre a palavra de Deus. Em outro momento fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Não, é salgadinho, confeito, é pipoca, é isso que a palavra diz. É a palavra de Deus. Claro que você pode se divertir, mas a igreja não se prende com essas coisas, se prende com a palavra de Deus. Tem gente que quando vai ministrar tem medo de falar a verdade, porque vai magoar fulano. A mensagem que sai aqui sai para o pregador e sai para você que está ouvindo. Se Deus quiser falar uma palavra mais forte, Ele fala. Se Ele quiser falar uma palavra de amor, Ele também vai falar. Mas se é contra o pecado, Ele também vai falar, para se consertar. Eu não tenho que temer a homem nenhum aqui, você não tem que temer a ninguém aqui. Nós respeitamos sim, mas a palavra que Deus colocar na tua boca, fale. Porque tem muita gente morrendo e você e eu se acovarda de falar a verdade. É assim que funciona. Porque eu aprendi aqui na mensagem de Deus que Ele falou: a primeira coisa, ouve a palavra do Senhor, falando para os ossos. Como é que tu vai ganhar teu marido, teu esposo? Com comida e bebida, Paulo diz isso não. Com teu procedimento tu salvarás alguém da tua família.
E com a igreja diferente? Não, com o teu procedimento, é com a palavra de Deus. Porque também está escrito: esse povo se perece porque lhe falta o conhecimento. Está aqui a palavra, filho. Eu leio todo dia a palavra. Se você lê todo dia e não praticar, não fez nada, meu filho. Só está botando a saliva para fora. Você tem que ler, você tem que praticar. Eu tenho que ler e tenho que praticar. E quando eu leio a mensagem de Deus e vou fazer alguma coisa que está errado, por mais que seja uma coisa boba, a palavra de Deus me acusa: ei, está errado. Aí eu faço o que eu quiser, na hora da raiva. Eu digo: Senhor, tira isso de mim, eu vou errar. Tira isso de mim, Senhor, me ajuda. Porque a mensagem de Deus é que tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. A gente quer segurar pessoa morta contra as coisas? Segura não, filho. Não segura mesmo. O que vai segurar o povo que está morto é a palavra de Deus. O que vai segurar a igreja em decadência é a palavra de Deus. Ele disse, primeira coisa: ouve a palavra do Senhor. Ele começou a profetizar. Aí de repente ele disse que ouviu um ruído. Cada osso se juntando no seu osso. Ó, o que Deus faz não tem desmantelo não, viu, meu querido? O que Deus faz não fica aquela coisa torta, troncha não. Quando Deus conserta, Ele conserta a 100%. Quando Ele se ajunta, Ele ajunta a 100%. Mas vai ajuntar com a palavra dEle. Ele começou a ouvir um ruído, um caqueado, aquele barulho de ossos secos, cada osso se ajuntando no seu devido lugar. E Deus ali foi colocando o tendão, a carne, os órgãos internos. Deus colocou a pele. Deus fez tudo. Mas quando ele olhou, ele viu aquele monte de pessoas ali, mas tudo morto. Do que adianta a gente ter aparência de vivo, mas está morto por dentro? Do que adianta eu estar aqui abraçando, beijando, sorrindo, mas eu estou em decadência por dentro? Do que adianta eu estar dentro da igreja, venho para a igreja, venho para os cultos, mas eu estou morto espiritualmente? Deus não te fez para viver assim. Deus quer te dar vida. Deus quer restaurar. Você vai sair dessa morte espiritual em nome do Senhor Jesus. Você vai sair, eu declaro no nome do Senhor Jesus. Ele não tinha, aquele exército estava morto, só não tinha vida, tinha tudo no lugar, irmãos. Você pode estar tão bonitinho, bem alinhado, mas é morto. Como se diz a expressão, é um morto, é um vivo morto. Mas ele vai para a igreja, mas é um vivo morto. Ele vai para os cultos, ele prega, ele louva, ele dirige, ele faz tudo. Mas é um vivo que está morto por dentro, sangrando, precisando de uma palavra de Deus. E tem gente que, em vez de ajudar, piora a situação daquela pessoa. Dê uma palavra para levantar ele. Você vai ficar bem em nome de Jesus. Agora se ajeite, não faça mais não. É, diácono? Não é. A mensagem é para mim também, filho. É para todo mundo aqui. Deus não faz exceção não, viu? Pega para todo mundo. Eu sou de idade, não tem para você também. Eu sou novo, tenho 20 anos, eu nem conheci o mundo. É para você também a mensagem, rapaz. Ninguém foge da palavra de Deus. Aí ele viu aquela multidão de gente, mas não tinha vida. Primeira coisa, tinha que ter vida naquele exército de homens. Tem gente que tem até vida, irmãos, só não tem força. Sabia disso? Tem gente que nem se consegue levantar da cama porque não tem força. Vai para a igreja hoje, o que é que ela diz? Estou sem força. É mesmo assim. Eu já passei por isso, filho, muitas vezes, e ainda passo. Agora tem vontade que dá uma vontade, dentro de uma vontade que dá uma vontade de ir para o culto. Eu digo, isso é o Espírito Santo me dando força. Tem momentos que você de repente está na sua casa, dá vontade de ler Bíblia. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te dando força. Porque a palavra do Senhor tem vida, tem poder para levantar o que está caído, o que está morto espiritualmente.
O exército estava lá, cada um no seu lugar, tudo bonitinho, mas não tinha vida. Só faltava vida. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E neste momento Ezequiel agora profetizou a vida sobre aquele povo. É o que nós devemos fazer para ajudar quem está morto. Profetize a vida sobre os mortos e peça a Deus que a vida do Senhor entre no coração dessas pessoas. Não adianta você somente vir na igreja. É louvável, mas se você somente vir e não deixar a vida, que é o Espírito Santo, que é a profecia da palavra, entrar no teu coração, como é que você vai ter vida? Nunca. Você não vai ter vida, porque aquele exército estava ali no chão, estirado, mas estava morto. Eles só conseguiram se colocarem de pé quando o Espírito da vida entrou neles. Que esse Espírito do Senhor não se aparte de nós, mas permaneça dentro de nós, para nos dar vida e vida com abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?